Hoje vamos falar sobre esse país, que é grande influenciador de cultura pop, doramas e culinária, também arquitetura, inclusive. Vamos falar sobre Coreia do Sul. What flag is this? Brazil. E vai na freia passando que ela é uma boa menina. Vamos pular. E minhas experiências que eu tive visitando esse país maravilhoso. É difícil encontrar uma menina que nunca apanha no job. Muita piscina, caricipa, bicho no bico, cararapia. Quer saber mais? Fica aqui comigo. Vamos conversar um pouquinho aqui. Então, cheguei na Coreia do Sul sem muitas expectativas. Só tinha assistido Advogado Extraordinário, esse dorama, acho que sim. E eu não conheço muito de música pop coreana. Fui pra Coreia do Sul já com expectativas boas, embora não conhecia tanto a respeito das mídias, mas eu conheço Psy. Oppan Gangnam Style. Né? Opa Gangnam Style. Yo quiero me atrepar en pé de cueco. Yo quiero me atrepar pa tirar cueco. É um país muito diversificado, ali em Seul, mas fora dele não é um país que tenha tanto turismo fora dele. Acho que é conhecido só Busan, em Seul, né? Então, mas enfim, eu tenho uns amigos que moram longe dessas cidades. São coreanos, inclusive. E eu gosto muito da Coreia do Sul, eu gosto muito da culinária. Não apenas só o bibimbap, que é o mais conhecido, mas eu gosto de outras comidas que são um pouco mais diferentes e não são tão midiáticas quanto as que são pregadas fora da Ásia. Então, nos primeiros dias eu visitei Seul, fui para algumas festas à noite. Eu acho que, nossa, as festas à noite é muito bom. A partir das 6 horas da tarde tem muitos lugares que você pode ir, que tem cultura coreana bacana ali no meio da calçada, o pessoal comendo, tem umas feiras. No centro, chamado Hongdae, à noite em Hongdae é incrível, porque tem várias pessoas de outros países, embora que alguns lugares em Hongdae, algumas baladas, alguns bares só deixam pessoas entrar que foi coreana. E tem outros lugares também que é meio estranho, que só pode entrar até uma determinada idade, uma aparência física boa. Vanessa, nem todo mundo precisa emagrecer pra ser feliz. Precisa sim, meu amor. A felicidade é magra. Gatuxa ali é babado. Mas fora isso, eu achei um lugar bacana. Coreia do Sul é um país que eu tive alguns problemas a respeito de passar o cartão. Então eu tive que sacar dinheiro. Eu tava usando o cartão da Wiser e eu não sei o porquê o cartão da Wiser não tava funcionando em muitos momentos. Então a gente pagava, chegava lá, não passava. Inclusive tive dois grandes problemas de comprar uma comida. Quando fui pagar, o cartão não tava passando. Meu amor, sou rica, eu moro em Goiânia, eu tenho casa lá em São Paulo. Não autorizando. Ixi! Então eu tive que ficar esperando a minha irmã que tava comigo ir lá sacar dinheiro, entendeu? Mas ela conseguiu sacar dinheiro, ela fez uma transferência internacional e foi isso. Nossa, gente, que dor de cabeça, viu? Que dor de cabeça. Curti em Hongdae, visitei monumentos históricos, tem uma vila muito bonitinha e por causa que eu fui visitar essa vila pequenininha sozinha, né? Mas eu fui com o meu carregador, ainda bem. Eu tava sem internet. Eu não sei porque o 3G lá que eu tinha contratado não tava funcionando. E quando eu cheguei lá, eu estava sem internet nessa vila, eu passei a tarde toda visitando. Meu celular começou a descarregar. Cheguei num ônibus. Os ônibus lá, inclusive, tem Wi-Fi. Isso é um ponto muito positivo. Foi legal porque o ônibus é bem limpo, né? E tu pode pagar o ônibus só com aproximação, né? Colocando a wallet, né? Do seu cartão. Mas o que me declinou a ficar, assim, ter uma situação ruim é que o celular descarregou. Eu não sabia onde descer e eu não sabia como perguntar, porque quando eu perguntava para as pessoas, "Do you speak English?" I am sorry, I don't speak English very good. But I am speaking English 50-50. And we are so to the CCS, Morsino. Algumas pessoas falavam logo pra mim, não queria falar comigo. Tem muitas pessoas que falam inglês na Coreia do Sul, muitas pessoas falam inglês mesmo, principalmente as pessoas mais novas, entre a faixa etária ali de 20 a 30 e poucos anos, ou até menos assim, eles geralmente falam inglês bem. Algumas pessoas falam inglês, mas têm vergonha de falar inglês, é bem complicado. Então eu pedi ajuda para algumas pessoas e elas não falavam inglês, ou não quiseram falar inglês comigo, então eu perguntei pro motorista, aí eu falei, eu quero ficar perto da rua de Hongdae, né? Falei o nome do meu bairro lá, e ele falou, não sei. Eu tive que descer, meu celular tava descarregado, eu entrei numa 7-Eleven, é uma loja de conveniência.
que funciona 24 horas. A maioria delas funciona 24 horas, então isso eu já tava perto da madrugada. Então eu carreguei meu celular e eu percebi que, gente, meu cartão tava sem dinheiro. Aí eu tive que pegar um outro cartão, né? Mas eu queria carregar esse cartão porque tinha um dinheiro em outro banco, mas para transferir precisava de Wi-Fi e eu não tava conseguindo ter Wi-Fi. E tudo por falta de dinheiro. Eu odeio ser pobre, eu odeio! Então, assim, eu fiquei perdido. Ainda bem que eu tinha aberto o Google Maps para saber mais ou menos onde que era a minha casa. Então, eu fiquei olhando pela região ali, eu fiquei, se eu chegar nessa região, nesse bairro aqui, eu consigo me localizar e saber onde que tá meu apartamento. Eu falei casa, mas é apartamento, onde que eu tô ficando. Era uma guest house. Essa guest house era bacana, inclusive eu gostei muito de ficar lá. Era bem conveniente, porque tinha geladeira, né? Tinha umas coisas lá, você podia lavar as roupas, então isso é muito bom. Aí eu fiquei muito desesperado, tava nessa 7-Eleven, tentando carregar meu celular. Na 7-Eleven que eu entrei não tinha Wi-Fi, mas eu consegui olhar pelo Maps. Nossa, isso me gerou um problema, gente. E aí que começa toda a tour, toda a situação. Porque, primeiro, antes de eu chegar nessa 7-Eleven, eu tinha me perdido no ônibus, né? Eu não sabia pra onde que tava indo. Então eu fiquei dando voltas dentro do ônibus e o motorista olhando pra mim, né? Aí eu perguntando pra ele onde descia, ele não soube, meu celular descarregou, eu tive que descer nessa 7-Eleven. Aí eu saí dessa 7-Eleven, fui seguindo meu caminho, e no meio desse caminho eu tava com muita vontade de ir no banheiro. Aí eu não tava perto de nenhum lugar, não tinha banheiro público. Então, gente, pelo amor de Deus, será se o governo coreano me rastreia? Mentira. Mas eu acabei mijando em lugar público. Eu tava muito apertado, entendeu? E quando eu percebi, eu fui olhar pra cima e tinha uma câmera no poste. Tinha uma câmera no poste me filmando. Meu Deus do céu, mas isso é muito má educação. Não façam isso. Mas literalmente eu tava muito apertado. Eu tinha saído da 7-Eleven, já tava andando já cerca de 1 hora. E eu não tava achando banheiro público. Eu tava tentando achar o banheiro público, eu não tava achando. E eu tava muito apertado e com ansiedade, gente. Não façam isso, mas aconteceu comigo. Aí eu fui andando. Mais um tempo, eu tava olhando no celular, eu quase fui atropelado por uma motinha lá e uns coreanos me xingaram lá, porque eu passei, o sinal tava fechado, aí o guarda foi falar comigo, gritando comigo. Aí ele viu que eu tava olhando no meu celular, né, ele falou só umas coisas comigo lá, take care, be careful, né, pra eu tomar cuidado, né, prosseguir meu caminho. No meio do caminho, eu tava usando celular. Gente, Coreia do Sul não tem cachorro solto pela rua. Mas não sei por que eu fui perseguido por um cachorro. Na hora que eu tava passando por um prédio, tinha dois ou três cachorros. Eu acho que era de uma casa perto. Não sei, porque não é comum de a gente se ver cachorro pela rua. Não tem, eu não vi cachorro na rua. A não ser esses, inclusive. E eu passei olhando pra eles e eles começaram a correr atrás de mim. Sai daqui! Sai, Lazarento! Sai! Socorro! Sai daqui, seu demônio! Morre! Socorro! Eu levei uma carreira. Eu levei uma carreira desses cachorros, né? Aí eu levei... Gente, isso é muito absurdo. Eu nunca ouvi falar que tem cachorro de rua na Coreia do Sul, porque não tem. Eu não sei, acho que os cachorros tinham que fugir de algum lugar. E eu passei perto deles e eles começaram a correr atrás de mim e latindo. Aí tive que correr, né? Nisso, quando eu tava correndo, eu entrei dentro de um barzinho lá, os caras ficam olhando pra mim, as pessoas ficaram me olhando assim, aí eu tentei falar inglês, o que aconteceu comigo, eles começaram a rir, me chamaram pra beber, aí eu fiquei assim, já estava muito já, mas eu não bebi, eu saí lá daquela lojinha, continuei andando, seguindo meu caminho, tentando pegar Wi-Fi os mais loucos possíveis, e eu acho que já tava quase 3 horas andando, porque eu fiquei muito distante do local que eu tava, e eu tava com os pés cansadíssimos, eu tava usando All-Star, pra tu ver a situação. Quando eu cheguei até perto do local, eu comecei a ver uns prédios, meu Deus, eu tô perto, aí eu tô chegando, e eu fiquei muito feliz, entendeu? Eu estava tão feliz com aquilo ali, mas, gente, aí eu acho assim... Vergonha, como eu esqueci daquela frase. Eu sou péssimo de frases de efeito, né? Sou igual o Chapolin Colorado, falando as frases todas erradas. Eu sou péssimo pra falar ditado popular. E na hora que eu tava chegando já perto dos prédios que eu tava vendo que eram perto do bairro que eu estava, eu olhando pra cima, eu levei um tropicão. Eu tinha umas pessoas do outro lado da rua que começaram a sorrir de mim. Ai, levei um tropicão cair de joelhos.
Meu irmão, foi isso. Eu tava perdido. E isso tudo aconteceu comigo, eu era por volta das 3 horas da madrugada. Isso era num sábado para um domingo, né? Eu fiquei andando tentando achar o apartamento que eu tava. Mas deu certo. Eu consegui achar o bairro que eu tava, assim. Quando eu cheguei no bairro que meu apartamento tava, meu celular descarregou de novo. Porque eu na 7-Eleven eu carreguei pouco tempo ele. E deu tudo certo. Mas fora isso, gente, eu gostaria de conhecer a Coreia. Tem uns bairros que são universitários, que tem pessoas de vários países. Inclusive, do nada, a gente viu cada marmota acontecendo. Eu vi uma menina subindo numa árvore lá e dançando. Ela subindo na árvore lá e dançando, e o pessoal lá gritando lá, "Ei!", entendeu? As pessoas têm uma ideia de que o coreano é mais reservado e mais calmo, coisa e tal. Bem, dorama não tem nada disso. As festas que eu fui, os bares que eu fui, o pessoal é super animado, dança muito, muito legal. Inclusive, quando eu tava na fila pra gente entrar num bar, eu e minha irmã, um coreano se aproximou da gente, começou a conversar, entendeu? Às vezes também que eu morei no Canadá e foi bem legal, fiz muitos amigos coreanos, né? E, assim, eu tenho outra idealização, outra mente a respeito da Coreia do Sul. Não é só questão só de dorama. Não tô dizendo que dorama é ruim, mas às vezes acho que passa uma impressão diferente do que é realmente lá, né? Porque é fantasia, dorama, né? Mas fora isso, é um país que eu acho extremamente seguro. O que muito me impressionou foi como a segurança funciona muito bem. Nossa, e assim, o transporte público é muito bom lá, o metrô é excelente. Eu não tenho nada que dizer sobre transporte público. A cidade em si é bem organizada, os parques são lindos, os cafés, né, são bastante bonitos. Tem um churrasco coreano que, se vocês forem pra Coreia, tem que experimentar esse churrasco coreano. Ah, é que nem churrasco gaúcho. Não exagera, é que nem um churrasco brasileiro. Vamos com calma. Mas é um churrasco muito bom. Super recomendo, entendeu? Ah, você me recomenda tentar encontrar o meu opá na Coreia do Sul? Coragem. Não, mas assim, se você quiser, né? Cabe cada um. Ai, ai, mas assim, né? Ah, eu quero meu opá, Gansa me dá, entendeu? Inclusive, Gansa me dá, uma palavra aí, obrigado. Acho que é Gansa me dá. Enfim, já tentei falar algumas vezes coreano, um amigo meu tentou me ajudar a me comunicar em coreano, mas não é um idioma que tenho vontade de aprender. Mas é isso. Então, tchau, até o próximo vídeo.